Relaxa. Registrar. Tá gravado? Pronto, tá gravando. Então é o seguinte, na aula passada eu prometi para vocês fazer uma questão para descobrir o número de moléculas, né? Então vamos lá, usando aquela equação, PV-NRT, certo? Então vocês podem anotar aí, é que esse slide aqui não tá, eu coloquei ontem, certo? Mas qualquer coisa eu coloco para vocês como questão lá na sala de aula, se vocês quiserem anotar aí, vocês sabem, anotar essa questão aí, certo? Então, deixa eu só admitir esses dois aqui. Pronto, que agora o aplicativo a gente tem que autorizar a entrada de vocês, certo? Então vamos lá. Podemos afirmar que X moléculas de gás oxigênio submetidos a 27 graus Celsius e 7,5 atm, ou seja, você tem um gás oxigênio, um determinado recipiente. Aquele recipiente está mais ou menos a temperatura ambiente, 27 graus Celsius, e a pressão de 7,5 atm, certo? Ocupa um volume de 16,4 litros. Eu quero saber quantas moléculas existem naquele recipientezinho, certo? Então, você coloca no recipiente, você coloca um número X de moléculas de oxigênio, você viu que a temperatura dentro daquele recipiente é 27 graus Celsius, mediu a pressão 7,5 atm e o volume 16,4 litros no recipiente. Determina o número de moléculas de oxigênio naquele recipiente, certo? Então, vou colocar os dados aqui para vocês. Vamos ver se dá certo eu fazer com vocês. Dados. Então, os dados a gente tem primeiro o quê? A gente tem a pressão. A gente tem a pressão. De quanto? 7,5 atm. Certo? A gente tem o quê? A temperatura. 27. Porém, tem que ser em Kelvin, mais 273. Isso aqui dá igual a 300 Kelvin. Certo? A gente tem também quem? Volume. V. 16,4 litros. E a gente tem também o quê? O que é constante? O R, não é? Isso, doido. Apagou? Ou não? Deixa eu admitir isso. Então, a gente tem também volume e a gente tem um R que é constante. Né? Deixa eu só colocar aqui. E a gente tem um R, que é um valor não constante, 0,082. Né? Lembrando que 0,082, a pressão tem que ser em atm, o volume tem que ser em litro e a temperatura em graus Kelvin. Deixa eu só baixar um pouquinho esse negocinho aqui, senão vai ficar lá em cima. Vai ficar subindo, nada não. Então eu quero saber primeiro o número de moléculas. Mas para saber o número de moléculas, eu tenho que saber primeiro o número de mols. Só que o N é minúsculo, vou deixar maiúsculo, certo, gente? Número de mols, interrogação. A gente vai primeiro para a formulazinha. Vamos colocar a formulazinha aqui. Equação de Clapeyron. P vezes V é igual a N vezes R vezes T. Certo? Então, da equação de Clapeyron, a gente já tem que colocar aqui embaixo. Senão vai ficar dando... Vou colocar aqui embaixo. Vamos lá. Desse aqui eu já tenho quem? Eu já tenho a pressão, não tenho? Só substituir. Ó. Eu tenho o valor da pressão. Vou colocar só... Droga. Vou colocar só uma fonte maior aqui. Tá bom. Então, desse valor aqui eu já tenho o valor da pressão. Que é quanto? 7,5. Então, vamos substituir aqui. Pressão, 7,5. Vezes, eu tenho o valor do volume? Tenho, que é quanto? 16,4. Igual. Tem o valor do N, é o que eu quero, hein? Certo? Então, vou colocar aí, deixar ele do jeito que tá.
Tem o valor do R? Tenho, 0,082. Tem o valor do T? Tenho, 300. Por favor, gente, faz esse cálculo aí, por favor, vocês, que eu vou fazer aqui também, certo? 7,5 vezes 16,4. Vou fazer bem direitinho aqui. 7,5 vezes 16,4 igual. Aqui vai dar 123. 123 igual 300 vezes 0,082. 24,6. Então, 24,6 N. Certo? Agora, se eu dividir 123 por 24,6, né? Esse 24,6 está multiplicando para se dividindo. Deixa eu fazer a divisão aqui. 123 dividido por 24,6. 5. Então, dentro daquele recipiente, eu tenho 5 mols. Só que eu não quero o número de mols, eu quero o número de moléculas. N igual 5 mols. Só que eu pedi o número de moléculas. Aqui está dizendo quantidade de mols. Certo? Depois eu ajeito aqui. Depois eu ajeito. Certo? Então, eu quero saber, deixa eu abrir o chat aí, que eu quero saber primeiro se vocês entenderam essa primeira parte. Tudo ok? Pronto, deu sim, a galera passou. Pronto, só fiz substituir, eu encontrei o número de mols. Só que ele quer saber o número de moléculas. Não confundam, gente. Mols é uma coisa, certo? Moléculas é outra. Então, se você estiver tratando de átomos, a observação aqui. Deixa eu colocar em outro slide, certo? Deixa eu colocar em outro slide aqui, senão vai ficar subindo. Eu vou apagar essa primeira parte aqui. Essa primeira parte está no slide lá de cima, certo? Deixa só essa parte aqui. Então, você sabe que se você estiver tratando de átomo, 1 mol de átomos tem quantos átomos? 6 vezes 10. Aqui não faz o elevado, certo? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Deu certo. 23 átomos, certo? O mol de átomo já vi na aula passada que tem 6 vezes 10 23 átomos, certo? Se estiver tratando de moléculas, ó, a gente tem moléculas, são gás e oxigênio, O2. Quando você junta 2 átomos, agora você tem uma molécula, certo? É a mesma coisa. Se você tiver 1 mol de moléculas, a junção de 2 ou mais átomos, é a mesma coisa, a constante de Avogadro, 6 vezes 10. Vou habilitar a Sofia aqui. 6 vezes 10. 23 moléculas. Então, gente, a constante de Avogadro, que é o nome dessa constantezinha aqui, ó, constante de Avogadro. Nome lindo para uma criança, olha, Avogadro. Como é o nome do seu filho? Avogadro, certo? 1 mol de átomos, se você estiver tratando com átomos, 6 vezes 10 a 23 átomos dentro do recipiente. 1 mol de moléculas, você tem a mesma coisa, 6 vezes 10 a 23 moléculas. Quer dizer, se você tem 1 mol de moléculas de água, você tem quantas moléculas de água ali? 6 vezes 10 a 23. São 6 centenas de bilhões de trilhões de moléculas. Certo? A constante de Avogadro tanto serve para átomo quanto para molécula. Como a gente está se tratando de moléculas, 5 mols de O2, ó, agora não tem como colocar embaixo, O2, pronto, O2, certo? Digamos que é gás oxigênio, O2, certo? Então, quantas moléculas de O2 nós temos naquele recipiente? Você vai fazer a regra 3 simples. Véio. Se 1 mol eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas, regra 3 simples. Em 5 mols eu tenho X. Fazendo meios por extremos, vai dar quanto? X, eu vou botar o dedo aqui, é? X vezes 1, X. 5 vezes 6, 30, vezes 10 a 23 moléculas, que é igual, se você colocar na notação científica, né, vai estar 3 vezes 10 a 24. Opa. 24.
E que o 4 não está colocando não, hein? Vou colocar aqui, certo, gente? 610 elevado... Que não tem como colocar o 24 aqui. A 24, certo? 30 vezes 10 é 23, mas se você quiser colocar na notação científica, dá 3 vezes 10 é 24 moléculas. Então, aí é a quantidade de moléculas que você tem de gás oxigênio, se você tiver 16,4 litros, a 27 graus Celsius, 300 Kelvin, e a pressão de 7,5 atm. Certo, gente? Ok? Deixa eu abrir o chat aqui, que eu quero saber se vocês entenderam essa parte aí. Deu para entender, já? Deu para entender, galera? Tem que deixar a anotação científica. Deixa aí, mesmo. Tá aqui, ó. 3 vezes 10 é 24. Claro, não entendeu, mas eu vou explicar de novo. É a primeira parte ou a segunda parte, claro? Clara. Não sei se é Ana Clara do nono B ou Ana Clara do... Acho que é Ana Clara do nono A. É a primeira ou a segunda parte? Então, eu vou explicar aqui, certo? Regra de 3. Pronto, vou explicar de novo. Então, tá aqui a primeira parte, que foi o cálculo para você achar o número de mols. Você achou o número de mols, não é o número de moléculas, certo? Então, eu sei que se aqui tivesse 1 mol de oxigênio, de gás oxigênio, nós teríamos 6 vezes 10 a 23 moléculas. Só que eu tenho 5 mols, Ana Clara, certo? Então, você faz a regra 3 simples, ó. Se em 1 mol você tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, quantos mols eu tenho ali? 5. É igual a quanto? X. Então, para você achar o número de moléculas, o número de átomos, tendo o número de mols, você faz essas duas regras 3 aqui. Se estivesse tratando de átomos, 1 mol, 6 vezes 10 a 23 átomos. 1 mol, 6 vezes 10 a 23 moléculas, certo? Se eu estou tratando de moléculas, ó, O2, não tem como colocar embaixo, certo? No PowerPoint, desculpe. Mas digamos que aqui seja o gás oxigênio, O2. Se em 1 mol de gás oxigênio eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas, só que ali dentro eu tenho quanto? 5 mols. Ó. 5 mols eu tenho quanto? X. Fazendo meios por extremos, x vezes 1x, 6 vezes 5, 30, vezes 10 é 23 moléculas. Ou seja, dentro daquele recipiente de 16,4 litros, eu tenho 30 vezes 10 é 23 moléculas, ou seja, 30 centenas de bilhões de trilhões de moléculas de O2, certo? Colocando em notação científica, trazendo essa vírgulazinha para cá, eu diminuo aqui e aumento aqui, né? Então, diminuindo aqui, colocando 3, que a notação tem que ser entre 0 e 9, 3 vezes 10 é 24. Cuidado, gente. Aqui é elevado a 24, certo? É porque aqui no PowerPoint não tem como colocar o elevado. Só pode ser o 2, o 3. O 4 eu estou vendo aqui que não tem. Certo? Então aqui você faz a regra 3 simples. Lembrando porque que eu pedi aqui um número de moléculas. Não pedi um número de mols. Se eu pedisse só o número de mols, você deixaria quanto? Só aqui. Ó. Certo? Mas como eu pedi o número de moléculas que tem dentro daquele recipiente, tá aqui. Certo? 3... trilhões de trilhões. Aí dá 3, 10 a 24 trilhões de moléculas de gás oxigênio, certo? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. A gente parou nessa parte de gás, de estudo dos gases, a gente encerrou aqui, certo? Na equação de Clapeyron. Então na próxima avaliação a gente vai cair essa equação aqui, certo? Eu vou colocar para vocês, eu acho que hoje, uma atividadezinha para vocês fazerem umas 5 questões, não vale ponto, certo? É para vocês treinarem e a gente resolve depois, ok? Vou colocar aqui na aula de hoje. Certo? Deixa eu voltar aqui. Esse slide eu ainda não coloquei no Google Classroom. Por quê? Porque está um errado aqui. Essa introdução essa aqui não existe. Certo? A gente começa a partir daqui. Então, eu vou colocar hoje ainda no Google para vocês. Certo? Para vocês acompanhar. Então, a gente vai começar a estudar o átomo. Certo? Aí é uma revisão. Revisão não. É uma revisão e um pouquinho mais do que a gente estudou no ano passado. Certo? Na segunda parte. Então, a gente vai começar estudando o átomo, aquela parte de prótons, número atômico, número de massa. A gente vai estudar também o número de nêutrons, isótopos, isóbaros, isótonos, certo? Parte de configuração eletrônica, e aí, dentro da configuração eletrônica a gente entra com um pouquinho mais de coisa, por isso, principalmente relacionado a números quânticos, né? Não só você distribuir, mas saber toda a configuração eletrônica da eletrosfera, ok? A gente insere um pouquinho de coisa mais nova quando chegar na parte de configuração eletrônica. Okay? Então aproveita, gente, para tirar nota boa nessa parte aqui, que é uma parte de revisão para vocês entenderem
bem no ano passado, certo? Essa foi uma matéria do segundo semestre do ano passado, ok? A gente começou, eu acho, lá para agosto, setembro, né? Então, a gente vê estudo dos átomos, suas partículas, átomo, íon, moléculas, principais características do átomo e definição de elemento químico. E depois a gente entra na configuração eletrônica, certo? Alguns falaram no chat aqui, deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida. Matheus, quer que eu repita, Matheus? Você chegou agora, não foi, eu acho? Pronto, eu vou repetir lá, a parte de regra de 3, né? Lívia também não entendeu. Lívia é a notação científica, certo? Então, a notação científica você tem que deixar, deixa eu só voltar lá, você tem que deixar entre 0 e 9. Né? A matemática diz que você tem que deixar a notação científica entre 0 e 9, certo? Então, você não pode deixar 30 vezes 10 é 23, 30. Não está entre 0 e 9, ok? Então, o que é que acontece? Se você andar para a esquerda, você aumenta aqui, ó. Quer dizer, se você diminuir o número aqui, você tem que aumentar aqui nesse númerozinho aqui em cima, certo? Então, por exemplo, a vírgula eu passei para a esquerda, eu aumento aqui, ó. Então, se eu passo para a esquerda, eu aumento 1 aqui. Eu passei quantas casas para a esquerda? Uma, né? A vírgula estava aqui, eu passei para cá. Então, eu aumentei uma casa, aqui vai ficar 1. Por quê? Porque se eu fizer aqui, ó, 30 é a mesma coisa de 3 vezes 10 elevado... Será que eu consigo levar 1? Consigo. Elevado a 1. O 30 é a mesma coisa de 3 vezes 10 elevado a 1, ou seja, 3 vezes 10. Né? Então, 3 vezes 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 23, potência de mesma base. O que é que acontece? Conserva a base e soma os expoentes. 23 mais 1 dá quanto? Isso aqui, né? Deixa eu colocar aqui elevado, que nem na calculadora. Dá 24. Certo? Então, se você passa para a esquerda, a vírgula passa da direita para a esquerda, você vai aumentando aqui. Ó. Passei para a esquerda, 1. Passou 2 casas, 2, e assim vai. Certo? Se você quiser fazer a matemática direitinho, 3 vezes 10 a 1, que é o 30, vezes 10 a 23, 23 mais 1, 24. Certo? Ou seja, se você diminui aqui o número, você aumenta aqui. Se você aumenta o número, você diminui aqui. Essa é a regra básica. Ok? Tranquilo? Beleza, Matheus? Você é o cara. Então vamos lá, entrar no modelo dos átomos. Então, a evolução dos modelos de átomos. Então, os modelos de átomos, desde 470, da parte de 300 a.C., que Demócrito analisava essa parte da matéria, essa estrutura da matéria, certo? Esse cara aqui, Leucipo, no século 5 a.C., e etc. Então, eles tinham a ideia de átomo. Qual é a ideia deles? Que a matéria não pode ser dividida infinitamente. Essa é a ideia deles, certo? Se é correta, a gente vai ver já já. A matéria não pode ser dividida infinitamente. Era a ideia deles. A matéria tem um limite com a característica do todo, com as características do todo. Esse limite seriam partículas bastante pequenas que não poderiam ser mais divididas. Eles chamaram de átomos, certo? Indivisíveis. Então, matéria que não se divide, essa parte de átomos, certo? Tomo vem de matéria, o A vem de não divisível, alguma coisa assim. Certo? Eles pensavam que o átomo era a menor estrutura da matéria, mas ele não poderia ser dividido. Dali em diante, certo? Então, Aristóteles, um pouquinho depois de Demócrito, acho que 100 anos depois, né, na parte de 322, 360 a.C., 360 a.C., 300 anos antes de Cristo, rejeitou o modelo de Demócrito. Como é que ele rejeitou? Aristóteles acreditava que toda a matéria era contínua e composta por 4 elementos: água, fogo, terra e ar. Ou seja, o átomo era composto por esses 4 elementos tudo junto. O modelo permaneceu na sombra durante 20 séculos, certo? Então, a parte de átomos ficou 20 séculos aí, quase 2.000 anos. 2.000 anos? 2.000 anos. Mesmo pensando que era isso aqui, que o átomo era composto por esses 4 elementos tudo junto. Ok? Aí foi aqui, ó, modelo de Dalton, entre os séculos 18 e 19, mais ou menos 1800, 2.000 anos depois de Aristóteles, que ele foi estudar mais a fundo o átomo, e a ideia dele era o seguinte: qual era o modelo de Dalton? A gente lembra do modelo da bola de bilhar, né? Ou seja, algo maciço e indivisível. Então era o átomo na ideia do Dalton.
Então, as ideias de Demócrito permaneceram inalteradas por aproximadamente 2.200 anos. Em 1808, Dalton retomou-as com novas perspectivas, a experimentação. Ele dizia o seguinte, principalmente, os átomos são esféricos, maciços, indivisíveis e indestrutíveis. Eles não conseguiriam dividir o átomo, eles eram esféricos, uma bolinha de bilhar, e maciço, era algo que não tinha vazios entre eles. Certo? Era a ideia do Dalton. Os átomos têm de elementos diferentes, têm massas diferentes. Isso aqui era a experimentação, o experimento dele, ele se baseou nessas 4 conclusões aqui. Os diferentes átomos combinam-se em várias proporções, formando novas substâncias. Os átomos não são criados nem destruídos, apenas trocam de parceiros para produzirem novas substâncias. É um pouquinho diferente da parte de Aristóteles. Não tinha mais aqueles 4 elementos, água, fogo, terra e ar no átomo, certo? Era algo maciço. E a massa de elementos, o átomo de elementos diferentes, a massa era diferente, certo? É mais ou menos isso aqui, ó. Problemas do modelo. Não explicou a eletricidade nem a radioatividade. Você sabe que alguns elementos, a eletricidade aqui estava um pouquinho em alta já, né? Início do século XIX. Então, você sabia que a eletricidade vinha das partículas menores, ou a parte do átomo. Se era maciço, você não tinha nenhuma carga. Se você não tinha nenhuma carga, como é que alguns elementos poderiam conduzir a eletricidade? Ok? Será que esqueceu de pôr que vai com alguma coisa para a gente anotar? Não estou entendendo nada. O que é que não está entendendo, jovem? O que foi, Ana Júlia? Vou estar perguntando se eu cortei o cabelo, hein? O slide está aparecendo para vocês, não? Deixa eu só aumentar aqui. Esqueci de colocar em tela cheia. Está aparecendo o slide para vocês aí? Não estou entendendo porque não tem nada para ir vendo. Como assim? Tá vendo o slide, Ana Júlia? Poxa, por que não está vendo o slide? O que está acontecendo? Ismar também não está vendo. Deixa eu só voltar aqui, eu abro de novo a tela, certo? Vamos ver se dá para vocês verem agora. E a Ana Júlia, tá vendo agora? Tudo preto. Será que é no celular? Agora ficou tela preta. Agora eu tô vendo. Pronto, certo. Deixa eu só procurar a configuração do... Continuar, certo? Aqui no modelo de Dalton. Então era maciço, indestrutível, indivisível, mas ele não explicou eletricidade nem radioatividade. A eletricidade, para você ter um componente, uma matéria conduzir eletricidade, ele precisa ter partículas, positivo e negativo ali, certo? Se era maciço, indestrutível, não teria partículas, então ficou esse problema no modelo de Dalton, certo? Depois veio o modelo de Thomson, certo? Que é o modelo do pudim de passas. Aí você colocou cargas, certo? Só temos 10 minutos, mas eu abro outra reunião, certo? A gente termina essa, eu abro outra. Thomson propôs que o átomo seria uma espécie de bolha gelatinosa, completamente maciça, ainda maciço, onde haveria totalidade de carga positiva, homogeneamente distribuída. Então você tinha cargas, aí ele explicou um pouquinho a eletricidade. Não, o átomo não é só maciço, ele é maciço, mas tem cargas positivas nele, certo? A carga total do átomo seria igual a zero. O modelo atômico de Thomson foi derrubado em 1908 por Ernest Rutherford. Okay? Então foi até 1908, início do século XX, o modelo de Thomson ficou como sendo o modelo ideal de átomo, ok? Aí entrou o modelo de Rutherford. O Rutherford foi o primeiro modelo a inserir o núcleo no átomo,
certo? Não era mais uma bola gelatinosa com várias partículas inseridas, partículas positivas e negativas inseridas. Não. Você tinha um núcleo, aí você tinha um vazio, certo? Aí você tinha elementos girando ao redor desse núcleo, como se fosse o que no sistema solar, ok? Rutherford propôs que o núcleo conteria toda a massa do átomo, e, assim como a totalidade de carga positiva. Os prótons, eles estavam todos inseridos no núcleo, certo? Foi chamado de modelo planetário. Os elétrons estariam girando circularmente ao redor desse núcleo, numa região chamada eletrosfera. Então, se o modelo de Rutherford foi o primeiro a inserir o núcleo, certo? Você teria um vazio, não era mais maciço que nem Dalton e Thomson previram. Uma particularidade que o primeiro a ter carga dentro do átomo foi o modelo de Thomson. Foi o primeiro a inserir cargas, certo? O primeiro a inserir núcleo foi quem? Rutherford, certo? Então, o átomo era composto por duas partículas, prótons e elétrons. Prótons, carga positiva, elétrons, carga negativa, certo? Os prótons estariam inseridos no núcleo e os elétrons estariam girando ao redor do núcleo, como se fosse o Sol e os planetas do sistema solar. Surge assim o átomo nuclear, certo? Foi o que mais parecido com o que a gente tem hoje, que é o átomo. Mas tinha um probleminha. Já se sabia da teoria da eletricidade que duas partículas de cargas diferentes, elas se atraem, certo? Já se saberia que já está no início do século XX, e a teoria da eletricidade, eu acho que é do século XIX, alguma coisa assim. Thomas Edison, certo? Então, dizia o seguinte, partículas de cargas de sinais contrários, elas se atraem, certo? Ou seja, se você teria uma partícula positiva aqui e uma partícula negativa, haveria uma hora que essa partícula negativa se atraía até esse núcleo aqui, se juntava tudo, certo? Aí depois estava tudo junto, próton, elétron, tudo junto aqui, e você não teria mais os elétrons girando aqui, certo? Foi o que ele disse. Para os físicos, toda carga elétrica em movimento, como os elétrons, perde energia na forma de luz, diminuindo sua energia cinética e a consequente atração entre prótons e elétrons. Então, aqui é só para explicar que cargas de sinais contrários, a gente vai ver na eletricidade que elas se atraem, certo? Então, se você teria um próton e um elétron girando aqui, uma hora o elétron ia se atrair pelo próton. Aí o núcleo ficaria junto com a eletrosfera, certo? Então, aqui, ó, a atração entre prótons e elétrons faria haver uma colisão entre eles, destruindo o átomo, algo que não ocorre, certo? Portanto, o modelo atômico de Rutherford, mesmo explicando o que foi observado no laboratório, apresenta uma incorreção. Alguma coisa faria com que a eletrosfera ficasse estável, ficasse estabilizada, ficasse girando sem ser atraída pelo núcleo, pelos prótons, certo? Aí surgiu o modelo de Bohr. O modelo de Bohr diz o seguinte, que a eletrosfera está dividida em camadas, os níveis, né? 7 camadas, K até o Q, e os elétrons nessas camadas apresentam energia constante. Pronto. Em sua camada de origem, a energia é constante, mas o elétron pode saltar para uma camada mais externa e para tal é necessário que ele ganhe energia externa. A gente vai ver isso aqui bem direitinho quando a gente vai estudar a eletrosfera, certo? Como é que você salta um elétron salta de uma camada para outra, girando, absorvendo, liberando energia, certo? Não se preocupe. Então aqui é a mesma coisa, que o salto de um elétron de uma camada para outra, a gente vai ver na eletrosfera, mas o postulado de Bohr foi o primeiro que inseriu outra partícula no átomo. Se o núcleo é formado de partículas positivas, os prótons, porque elas não se repelem? Então, a eletricidade dizia o seguinte, que partículas de mesmo sinais contrários se atraem, certo? E partículas de sinais iguais se repelem. Ou seja, se você tivesse 3 prótons aqui, 3 positivos, eles se repeliam. Ou seja, se todos os prótons se repelissem, o que aconteceria com o núcleo? O núcleo era instável, ele não se existiria mais, certo? Então, o que acontece? Você tinha que ter uma partícula aqui no núcleo para você segurar os prótons. Então, foi a descoberta do nêutron, certo? O nêutron só foi descoberto nesse ano aqui, gente, em 1932. Esse camarada aqui, James Chadwick, descobriu a partícula do núcleo atômico responsável pela sua estabilidade, que passou a ser conhecida por nêutron, pelo fato de não ter carga elétrica.
Então, o núcleo é composto de 2 partículas. Então, o átomo é composto de 3 partículas, né? A gente tem do átomo, sem entrar na química quântica, na física quântica, o átomo é composto por 3 partículas. Prótons, nêutrons e elétrons. 2 dessas partículas, deixa eu ver quanto tempo aqui, 3 minutos. 2 dessas partículas têm carga. 2. Os prótons, carga positiva, e os elétrons, carga negativa. Certo? Se você juntar um próton e um elétron, eles se repelem. Mas como é que o átomo fica estável aqui? Aí? Porque você tem uma partícula segurando os prótons aqui. Certo? Quais são essas partículas que não têm carga? Nêutrons. Então, a função dos nêutrons no átomo é você segurar os prótons. Certo? Segurar os prótons ali para que eles não se repulsem, né? Não se repelem, para eles não se repelir. Certo? Ele ganhou o Prêmio Nobel da Física em 1935 por ter descoberto o nêutron aí. A gente vai ver o que é que acontece na parte de radioatividade, a função dos nêutrons. A gente viu um pouquinho ano passado, né? A gente vai ver esse ano também, certo? Que a parte de radioatividade é quando o núcleo está expulsando nêutrons, certo? Deixa eu passar o slide aqui. Então, pronto, a gente encerrou por aqui. Vocês têm alguma dúvida, gente, dessa parte de modelos atômicos, sim ou não? Deixa eu só abrir o chat aqui. Ismar, alguma dúvida aí, Ismar? Tem como voltar a explicar de novo? Tem. Ana Júlia pediu. Você quer que eu explique aonde, Ana Júlia? Está quase encerrando essa aula, eu abro outra reunião para tirar as dúvidas. Vou colocar, Alexandre, vou colocar os slides. Vou só consertar ele, que tá com defeito aqui, certo? Eu vou colocar lá. Você pode abrir o microfone, viu, Ana Júlia, para falar? Você que passou um tempo sem ver. O nêutron é carga o quê? É carga, né? Carga zero, não tem carga. Certo, Matheus? Eu vou explicar de novo. Está quase encerrando, falta 1 minuto e pouco. Vamos ver aqui enquanto a gente tende a ter um tempinho. Então, nós temos o modelo de Dalton, bola maciça, indivisível e indestrutível. Certo? Não tinha carga. Certo? Problema, não explicou eletricidade. Aí veio outro, depois de Dalton, que explicou um pouquinho mais sobre como os elementos tinham carga com conduzir a eletricidade. Então, ele inseriu nessa bola gelatinosa e maciça cargas, certo? O modelo de Rutherford foi o primeiro a inserir o núcleo, certo? O núcleo, você tinha as cargas positivas no núcleo e você tinha a eletrosfera, que eram os elétrons, as cargas negativas, girando ao redor da eletrosfera, certo? Mas você tem um problema do modelo do Rutherford. O problema é o seguinte: se você tivesse só carga positiva e negativa, eles iam atrair e você não teria mais o átomo, certo? E você teria também outro problema. Se o núcleo tivesse só carga positiva, eles iam se repelir e você não teria um núcleo estável, certo? Aí veio o postulado de Bohr, que o principal foi isso aqui, ó. Você inseriu os nêutrons, certo? Chadwick descobriu o nêutron e você inseriu no modelo atômico. Agora, o modelo atômico era esse aqui, que é o mais aceito atualmente. Núcleo com prótons e nêutrons, eletrosfera girando ao redor do núcleo. E o postulado de Bohr foi qual? Que você teria diferentes camadas na eletrosfera, certo? O rotulado de postulado de Rutherford, você teria só uma camada com os elétrons, certo? Já no postulado de Bohr, daqui a pouco acaba e eu vou ficar no